Sejam bem-vindos. Hoje iremos falar sobre um dos povos que durou mais de 3 milênios e até os dias de hoje nos fascinam com suas histórias. Este é o povo egípcio. Como civilização, os egípcios construíram e deixaram marcas impressionantes e desenvolveram uma cultura e religião únicas que influenciaram outras sociedades e impérios por séculos. O que rege o aspecto da crença e religião dos egípcios é que eles eram considerados politeístas, sendo assim, acreditavam em vários deuses. De acordo com este povo, os deuses possuíam poderes específicos e atuavam na vida das pessoas. Havia também deuses que possuíam o corpo formado por parte humana e parte de animal sagrado, como representação de cada aspecto atribuído entre os principais deuses do Egito. Todos os deuses desta mitologia eram fortemente cultuados até o século IV, sendo que hoje a maior parte do Egito é muçulmana, outra parte cristã e uma parcela muito pequena de pessoas estão inseridas em outras religiões. Antigamente, as pessoas tinham uma forma diferente de encarar o tempo, por ser mais transcendente e metafísica e exigir maior inteligibilidade. É difícil de definir, sendo objeto de profunda reflexão. A segunda é mais familiar e mais banal, resultante das próprias vivências sensoriais da vida corrente, embora fosse mais relativa e aparente. Por meio da interseção e sobreposição das duas vertentes, concepção e percepção, se pode compreender o tempo. Em si, ele não poderia ser percebido. Por isso, nos objetos da percepção, ou seja, nos fenômenos, deve encontrar-se o substrato que represente o tempo em geral e no qual possa ser percebida toda a mudança e simultaneidade, por meio da relação dos fenômenos como tal substrato. Subjacente a esta dicotomia cognoscível está a mesma relação com a temporalidade, isto é, a consideração de que esta é uma unidade articulada composta por 3 dimensões que são influenciáveis entre si: o passado, presente e futuro. Havendo passado, ele nunca se extingue completamente diante de eventos do presente, influindo na direção das emoções, estratégias e das condutas dos indivíduos, como definição própria de um conceito gerado, e das comunidades onde elas se difundiam através de contos e representações de um senso comum. Assim, os tempos passado, presente e futuro adquirem cargas de ação ou inação distintas, conforme o grau de unificação, homogeneização e integração das 3 dimensões de tempo no meio de uma sociedade. Assim, esse povo responde perante a sua memória, realidade e projeção de modelos de organização. Por vezes, em momentos de experiências conturbadoras e dramáticas, que os traços de analogia entre as 3 dimensões do tempo se estabelecem, consolidam e redefinem-se. Assim, a temporalidade se torna eficaz e produtiva, permitindo aos indivíduos e às sociedades reencontrarem os seus próprios rumos na sua continuidade histórica. A utilidade do passado deriva normalmente das representações do mesmo, sendo mais próximo ou mais remoto no presente e é assimilado pela sua ascensão, num processo de identificação e rejeição que se projeta sobre o futuro, fazendo a síntese entre heranças díspares, conscientes ou inconscientes como ideologias, modelos, imagens, práticas e mitos de que, obviamente, o indivíduo depende e é agente enquanto membro de uma família, grupo, comunidade e civilização. A primeira marca desta cadência do tempo é apurada pela sucessão entre a alternância do dia e da noite. Longe de se fixarem na rotação da Terra em torno do seu eixo, os antigos egípcios acreditavam na ação divina como sustentadora desse fenômeno. O simples fato do universo estar ordenado com essa alternância já era a expressão da vontade divina. No Egito,
as divindades influenciavam o curso da história e do tempo. Pode aprender-se através de dois vetores, sendo eles o cosmos e o indivíduo. Quando aplicada ao cosmos, a concepção linear faz de cada dia uma repetição ativa, isto é projetada para o futuro, desde a primeira vez, ou seja, do momento da criação original do universo, quando ainda não existia morte, nem mal, nem doenças e desordem. De acordo com numerosos relatos míticos egípcios da criação, o universo viera à existência quando o Deus Sol, nascido de si mesmo, independentemente do seu nome específico, imergiu do Num, a massa aquosa primordial que tudo cobria antes da criação, e originou todas as formas de vida existentes, incluindo, obviamente, os humanos. Este povo concebia o ciclo da existência como dois momentos distintos, ou como o resultado da conjugação de dois ciclos. O ciclo da vida humana terrena, que era efêmera e transitória, e o ciclo da vida extraterrena, considerado eterno e infinito. Enquanto o ciclo da vida humana terrena, que os egípcios designavam como o período de duração da vida e que começava com o nascimento do indivíduo e terminava com sua morte, o ciclo extraterreno iniciava-se com o seu renascimento e regeneração no além, com os devidos preparativos místicos, textuais e iconográficos, concebia-se como eterno e infinito. Nesta sucessão articulada da temporalidade individual, intervinham-se diferentes tempos complementares, concorrentes e antagônicos com o tempo dos antepassados, o tempo dos pais, o tempo dos irmãos e o tempo dos filhos, sendo constante e comum a todos eles a fatal degeneração e desintegração mortal de todos os organismos. A irreversibilidade do tempo sequencial fazia dele um tempo de desgaste e de ruína. O tempo linear é uma percepção que nasce da autoconsciência individual e das relações interpessoais esboçadas e vividas em sociedade. Os egípcios acreditavam também que chegar a uma idade avançada era uma bênção dos deuses, que só podia ser interpretada como uma recompensa pelo bom comportamento durante a vida. Atingir a idade de um ancião era sintoma de uma vida justa, vivida em harmonia com o cosmos, a sociedade e os deuses, o que se tornava motivo de grande respeito. O velho era prezado, e todos os egípcios aspiravam a passar com êxito todas as fases da existência humana terrena e atingir este último estágio que era a velhice. Inúmeros textos egípcios colocam a idade ideal nos 110 anos, o limite extremo sonhado para uma vida perfeita. O espectro da degeneração corporal, destino de todos os humanos que alcançam idades mais avançadas, era algo pesado e terrível para este povo. Do ponto de vista emocional, os egípcios temiam e rejeitavam o aniquilamento da existência terrena, tanto como qualquer outra sociedade. Neste sentido, eles amavam a vida e odiavam a morte. Diminuídos nas suas faculdades mentais, com corpos flácidos e peles enrugadas, calvos e fracos pelo peso da idade, eles procuravam evitar estes traços inevitáveis da passagem do tempo através de um conjunto de ilustrações, onde sua preferência obsessiva era transcrita em formas de figuras da juventude ou da maturidade de homens e mulheres nas pinturas. Através da preservação e mumificação dos corpos, eles acreditavam que era possível reagrupar os vários elementos físicos e metafísicos que compunham a personalidade humana e alcançar o renascimento no além. Os numerosos amuletos, joias, fórmulas, súplicas e orações de que cada morto se dotava para a viagem de um mundo para o outro, de um ciclo da existência para o outro, significam que a existência era, de fato, orientada por um vetor temporal colocado mais à frente,
A morte não era mais do que a momentânea disfunção dos elementos, a ruptura que marcaria a transição de ciclos de vida do indivíduo. As constâncias do universo do além egípcio não desaparecem nunca. Os seres deixam de estar sujeitos ao tempo e às suas manifestações. O jovem vigoroso representado numa pintura será eternamente jovem e vigoroso. Uma mulher elegante e sensual, pintada num baixo relevo, assim será por toda a eternidade. Uma criança irrequieta e ativa não perderá esses atributos no além. O tempo neles não existe. O tempo para eles não existe. O tempo do além não está sujeito à mudança inerente à linearidade. Não é mutável nem é dinâmico. É imóvel, estático e fechado. O que é popularmente conhecido como o Livro dos Mortos, na verdade, era um conjunto de conhecimentos e preceitos que originariamente eram transmitidos por oratórias, onde diziam o que aconteceria com o homem após a sua desencarnação. Com o aumento da quantidade e da complexidade dos textos, os sacerdotes se viram obrigados a escrevê-los antes que se perdessem da memória dos fiéis. É preciso dizer que, embora essa similaridade de histórias tenha aparecido grafado em papiros apenas a partir do Império Novo, sua origem é muito mais antiga, anterior até mesmo ao período dinástico. Inicialmente, contando apenas com poucas estrofes que eram relativamente simples e adequadas aos costumes de uma época primitiva. Os egípcios tinham uma visão, que continua muito atual, de que o maior mal do homem é o esquecimento. Eles diziam que não adiantaria conhecermos tudo, porque quando chegarmos próximo da morte, iremos esquecer toda a vivência. Por este motivo, os papiros eram encontrados junto às múmias, pois antes de morrer, como está representado na maioria dos livros dos mortos, as pessoas mandavam fazer um hieróglifo por um escriba para garantir que você não esqueceria seus ensinamentos em uma próxima jornada. Para eles, esse conjunto de textos era considerado como obra de Thoth, deus da sabedoria e das artes. As fórmulas contidas nesses escritos podiam garantir ao morto uma viagem tranquila ao paraíso. Essa compilação de textos era intitulada pelos egípcios de Caminho para Sair à Luz, ou Fórmulas para Voltar à Luz. Em geral, quando há preocupação de escrever um livro sagrado, é exatamente porque as pessoas estão com medo de esquecer. Já não confiam tanto assim na sua memória. Têm medo de distorcer os conhecimentos. Então, é melhor reduzi-los a algo escrito do que esquecer tudo. A palavra nunca conseguirá refletir tudo. O hieróglifo era uma linguagem muito rica que podia expressar muitas coisas que hoje já não podemos mais, como a fusão da doutrina, diferentes cultos religiosos e a reinterpretação de seus elementos. Não resta dúvida de que o julgamento de seus atos após a morte devia preocupar, e muito, a maioria dos adultos, pois eram extremamente religiosos. A provação poderia ser sobrepujada por uma memória eficaz, ajudada pelo papiro colocado junto ao cadáver, que possibilitaria ao falecido enunciar certas sentenças soberanas. É claro que o crente era convidado a não cometer os atos errôneos durante a vida, sendo assim a melhor maneira de garantir a sua salvação futura. O sistema de vida do além, sendo fixo, não está submetido ao tempo. Nasceu nele, mas está fora dele, visto que este não contribui para a sua existência nem para a sua organização. É como se o indivíduo estivesse fora do mundo. O próprio morto, depois de ultrapassar com êxito todos os perigos e testes da viagem e das provas da sala das duas verdades, entrava num novo estado de existência, transformava-se num Ak, um ser transfigurado. Ser um Ak é um estado completamente diferente de todos os outros modos de existência humana já experimentados.
adquirem-se qualidades e energias divinas sem ser, contudo, totalmente igual aos deuses. Intelectualmente, a civilização egípcia demonstrou provavelmente como nenhuma outra saber reconhecer e aceitar a inevitabilidade da morte, crendo firmemente na sua superação no além. Esta atitude perante a morte e logo perante a vida é talvez o aspecto mais extraordinário da sua longevidade como povo. Toda a atividade dos homens no mundo terreno é, evidentemente, um fenômeno no tempo. Uma vez que estão no mundo e com o mundo, embora concebido e percebido sob duas formas, o tempo sequencial ou irreversível, que atravessa toda a existência, baseado numa progressão constante e linear, e o tempo cíclico, circular ou do anel, que se fecha sobre si mesmo e se apoia nas repetições dos eventos. Um tempo linear trabalha para a dissipação e a desagregação. É o tempo da mudança, da alteração. O outro tempo, o circular, caminha para a recomposição e organização. É o tempo da constância, da permanência. Todo o egípcio, ao longo da sua vida humana, é afetado pela teia do tempo tecida por suas várias formas de expressão. Sente os efeitos e a influência deles, mas quase que paradoxalmente ansia pela anulação dos mesmos. O desejo natural do homem de ter mais tempo para viver desemboca no desejo de um tempo sem fim e, em última instância, no próprio desejo da eternidade.